Ele vai continuar fazendo, mas eu vou ficar no meu, né? Claro, E ele fica no é, dele. Só vamos dar exatamente. entrada, vou esperar aqui abrir lá no, no YouTube. Vamos ver se vai entrar. Eu espero que esperar uns minutinhos. Quer dizer que você. Eu dei uma entrada lá que eu vi lá que você colocou, né? Ah, tá. Ele já, inclusive, ele aprimorou aqui, ó, Zezé. Ele, quando É, a gente fazia as entrevistas, André, aparecia sempre o nome de outras pessoas, né? Depois que a gente É. arrumava os outros. Bom, galera, a gente tá aqui. Ô Luan, cadê o Luan? Nós já estamos chegando aqui. Você não falou que hoje era o Pocket, né? É. Eu vou mudar um pouquinho aqui, gente. Só. E essa moça que tá do lado aqui, a gente fez um esquema lá. A gente não, ela fez que tem o filho dela e tal. E ele é um dos patrocinadores do evento aqui do nosso papo de atletismo. E é Sim. das frutas não, não pop. é meu filho, é o meu filho, amigo do meu É filho. amigo do filho É. dela. E ele tem esse Isso. negócio. E a gente até hoje não comeu. Tá ao vivo? É que ele não chegou para eles ainda. E ele fica me enchendo o saco. André, E se eu você, sempre falo, como você tem mais então, acesso, você vai conseguir por outras vias, não por essa da Zezé. Mas vamos lá, galera. Estamos ao vivo aqui. Eu vou dar até boa noite aqui pra galera. E boa noite, galera. Então é o seguinte, nós estamos aqui hoje no Papo de Atletismo, hoje sábado 5 de dezembro, terminando o ano, né, André? E nós estamos aqui a doutora Andréa Naves, ex-praticante de atletismo, hoje atleta de crossfit. Depois a gente fala sobre isso. Estamos aqui com a nossa amiga Zezé e com o nosso amigo Jabas. E estávamos aqui com o Herculano, mas o Herculano é bonito demais. Ele não gosta de aparecer porque ele fala assim: não, as pessoas ficam pedindo telefone meu, então eu vou sair do ar. A Andréa estava aqui, ela falou assim: o Herculano caiu. Ele fala: todo sábado ele faz isso. Ele não aparece, ele fica assim, ele não quer muita promoção, muita coisa, então ele sai, ele fica só no chat. Então aqui nós estamos com a Andréa Naves. Vou agradecer Prazer. você. Eu vou pedir as palavras um pouquinho rapidinho da Zezé e do Jarbas. E depois você faz uma apresentação sua rapidinho. Quem é Claro. você? Beleza? Então Tá eu bom. agradeço você por ter aceitado o nosso convite, André, e aparecido aqui nessa sua grande correria, que você é um ícone dentro da nutrição e dentro do esporte que você faz hoje, que é o CrossFit. Obrigado e prazer em revê-la, né? Eu E que vamos, e agradeço vamos sempre. bater um papinho aqui bem descontraído. Tá Zezé? ótimo. boa tarde não, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite, Andréia. Obrigadão por você ter aceito o convite. Boa noite, Lu, boa noite, Jarbas, boa noite, Ednilson. E vamos lá, vamos contar mais uma história que com certeza vai enriquecer a vida de muita gente, Andréia. Tomara. Obrigada. Obrigada. Jarbas? Boa tarde, André. Boa tarde, o pessoal aí, Zezé, Boa noite, boa Ednilson, noite, Luizão. Boa Boa noite, noite, boa né? boa noite. Já noite, passa das 18, eu tô querendo dar boa tarde. boa noite. Seja bem-vinda, né, aqui para esse papo de atletismo aqui com a gente. Vamos contar um pouquinho aí hoje a sua história, tá bom? É. Tá joia. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Posso falar? Pode, Posso agora, falar? Pode, agora você pode. faz a sua apresentação É aí, André. contigo. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui contribuindo um pouquinho com esse projeto de vocês. É uma honra poder estar sempre falando de atletismo, né? É o esporte que eu me criei, eu me desenvolvi. Eu falo que a pessoa que eu sou hoje é graças à oportunidade que eu tive de ser atleta de atletismo, que me deu determinação, disciplina, que me deu um olhar diferenciado para a vida, de entender que o esporte é muito maior do que só treino e competição, e que ele pode ser muito introduzido na nossa vida no dia a dia, né? Eu sou uma amante do esporte, honro e orgulho em dizer que fui criada no atletismo, né? Então, falando um pouquinho assim da minha história, eu treinei no SESI Tintas Coral na época. Eu sou da época que o diretor era o senhor Corujeira, e ele era o diretor técnico do SESI. Eu comecei lá com 11 anos, com o João Paulo Alves da Cunha, que foi meu primeiro treinador lá. E era uma brincadeira, né? Acho que eu tinha muita energia. Minha mãe falava: essa menina tem que fazer alguma coisa na vida que não dá pra ficar em casa. Então, voltou para o atletismo. Eu morava em Ribeirão Pires na época. Então, eu morava perto da estação de trem. Então, eu ia de trem até o César Citas Coral. Era de trem a trem, né? Vamos dizer assim. Então, era muito fácil eu chegar lá. E aí, treinei por um bom tempo na iniciação com o João Paulo. Tinha muitos amigos, enfim,
criei muitos amigos nessa época, que depois fui levando para a vida e reencontrei depois mais para frente também. E aí comecei na fase de especialização da modalidade, né? Que eu entrei com 15, 16 anos, comecei a me especializar e eu digo, como eu não era boa em nada, eu fui fazer tudo, né? Eu fui fazer heptatlo. E aí, treinando com o heptatlo, eu fui treinar com o Kiyoshi, que foi meu segundo treinador. Segundo e último, né? Porque quando eu saí do atletismo, ele era meu treinador ainda. E fiquei com o Kiyoshi dos 16 até os 21 anos, ainda no SESI de Itascoral, e foi quando, na verdade, o SESI acabou com o atletismo na época. Ele foi para São Caetano e eu estava já terminando a faculdade de Educação Física, fiz faculdade de Educação Física também. E aí me vi na obrigatoriedade de seguir minha vida fora do esporte, que era trabalhar, fora do esporte entre aspas, né, deixar de ser atleta, que era trabalhar, porque era muito difícil naquela época, imagina, 23 anos atrás, né, a gente não tinha apoio nenhum, o que a gente ganhava era um lanche e um uniforme, né, então era muito difícil, eu precisava realmente ajudar na minha casa, para ajudar meus pais, precisava trabalhar, ganhar dinheiro, e como atleta eu não estava ganhando e não ia ganhar. Então, eu deixei o esporte com 21 anos, foi a maior dor do meu coração, porque eu amava o atletismo, amo até hoje, era a minha vida. E aí fiz a faculdade de Educação Física, depois fiz a faculdade de Nutrição, eu fui trabalhar, e aí me encontrei no esporte de novo no CrossFit, por isso que hoje eu sou atleta de CrossFit, porque quando eu conheci o esporte eu já tinha 34 anos, e foi a minha oportunidade de voltar a ser competitiva em alguma coisa, porque quando você faz esporte, é muito engraçado, eu não conseguia fazer academia. Não conseguia ir lá e fazer musculação, e fazer esteira, bicicleta, eu achava entediante, fazer aula de dança. Eu precisava fazer, porque eu já tinha 2 filhos e precisava dar uma arrumada no corpo, precisava fazer esporte, e sempre gostei, né? Falei, meu Deus, eu não aguento ficar nessa academia. Aí encontrei o CrossFit, que o CrossFit do Brasil em 2011. Em 2012 eu descobri um professor que dava aula e comecei a fazer. E como eu acho que eu tinha muita memória corporal, porque na verdade, afinal de contas eu era heptatleta, né? Eu fazia tudo, então... Correto. Com certeza. É isso mesmo. Tinha muita memória corporal, mesmo muito tempo afastado do esporte, e eu comecei a ter muita habilidade e comecei a competir com 2014, com 35 anos já, né? Em 2013 eu comecei a competir, fui para um campeonato regionais que a gente chama do CrossFit no Chile, depois fui para Dallas e fiz competições nacionais, fiz internacionais, que é a coisa que eu não fiz no atletismo, eu fiz o CrossFit. E aí tô aí, hoje eu tô da categoria Master, lógico, né, que eu já tenho 43 anos, então eu tô na categoria Master ainda treinando todo dia, e tenho vida de atleta, eu treino, me alimento direitinho, durmo direito, tenho planilha de treino, tenho treinador, faço tudo como se fosse atleta, porque eu acho que a maior frustração da minha vida foi não ter conseguido fazer isso quando eu era jovem. Então, fiz por um pouco tempo, na verdade, eu queria ter feito por muito mais tempo, né, eu fiz só da fase infantil, enfim, juvenil, né, não fui na fase adulta. E hoje hoje eu sou nutricionista, eu trabalho, claro, eu vivo de nutrição esportiva, que é o meu trabalho hoje, eu me honro, eu amo dizer que eu trabalho com nutrição esportiva, focada para as modalidades em geral, mas não tem como as pessoas não me vincular ao CrossFit, porque é claro aquilo que eu faço hoje, né? Então, como hobby para minha vida, porque eu quero envelhecer fazendo esporte, eu quero estar com 50, 60 anos participando de competições de CrossFit, então eu acho, isso para mim é o que mais fica dentro do esporte, é o poder ter um estilo de vida como atleta. Para mim, atleta não é só essa questão da competição ou só de uma fase da vida, né? Eu me sinto atleta. Então, isso para mim é muito importante, porque me faz ter vida, me faz ter motivação, vontade de superação diária, de estar o tempo inteiro tendo essa vida que eu gosto de ter, de comer direito, de treinar, de ter horário para treinar, de ter horário para fazer as minhas coisas, né? Então, eu falo demais, e vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Não, eu ia até falar pro pessoal, né, que quando ela deu a entrevista na DAB, né? Eu falo muito. Aí chegou e falou assim, a André é das minhas. Parece uma... Aí teve um lance lá, eu não sei quem foi que falou, se foi o Clodoaldo, foi ela mesmo que falou, lá na entrevista da DAB, falou negócio, aí escrevi embaixo, parece uma metralhadora .50. Até que eu já tô calminha. Você tá calminha? Ela falou assim, gente, se eu tiver indo muito rápido, porque ela tava dando uma aula lá de nutrição, suplementação e tal. Aí ela falou, gente, se tiver indo rápida, eu dou uma desacelerada. Eu falei, eu quero ver ela fazer isso. Porque é o seu natural. Mas, não, bacana, André, legal. Não, eu ia dizer, só que para completar nessa história do CrossFit, eu sou tão assim com o esporte que eu encontrei a Elisângela depois de muitos anos, né, com a história da DAB. E aí, a Elisângela, a Kátia, a Cíntia, que treinaram comigo na época do SESI, né? Isso. E eram atletas do João Paulo, eu convivi muito a minha infância e adolescência com elas. E aí, a Elisângela, encontrei muitas pessoas, né? E reencontrei um monte de gente, e reencontrei há pouco tempo o GR. E aí ele me viu e falou, não, volta a competir, não sei o que, lá. Me inscreveu nessa competição Master, que vai ter agora 19 e 20 de dezembro de atletismo, e eu vou competir. Só que a bonitona aqui,
foi treinar, fui lá, contratei um professor, contratei o marido dele para me dar treino. Eu falei, preciso voltar para a pista, gente, eu não sei nem onde pega mais o peso. É muito engraçado que a gente não esquece, né? Porque eu resolvi fazer peso, dardo e 80 com barreira. Aí tô lá treinando, me achando, porque imagina, faz 23 anos que eu não piso numa pista de atletismo, né? E só que assim, eu tenho condicionamento físico, porque eu treino, né? Então eu entrei na pista achando que tinha 20 anos ainda. Treinei 2 semanas barreira, na terceira semana, contratura de panturrilha. Olha que beleza. Não vou poder correr 80 barreira. Mas o atletismo é isso, né? O atletismo é isso. É assim, quem entrou uma vez, quem pegou um pouquinho do atletismo, mesmo que seja lá na adolescência ou como adulto, ele parece que é uma coisa, vira DNA, né? Ele incorpora de uma maneira na gente que você fica, e que você falou assim, hoje eu sou... eu compito, faço tudo como se fosse um atleta. Você é um atleta, que graças a Deus que inventaram o Master, né? Graças a Deus que colocaram o Master. Então, tudo que a gente não conseguiu fazer lá no adulto, a gente está conseguindo fazer no Master. Dá para fazer agora, é verdade, Zezé. E olha, eu fico tão feliz. O dia que eu entrei, a primeira vez que eu voltei para a pista para treinar com o Bruno, eu chorei. E engraçado que a primeira pessoa que eu encontrei foi o João Paulo, foi meu primeiro treinador. Eu falei, gente, assim, é uma emoção, é uma coisa. É isso que você falou, é no DNA, tá no gênio, assim, sabe? Porque é relembrar a história da melhor fase da minha vida. As pessoas, exatamente. As competições, né? Poxa, eu competi esse Brasil inteiro, viajava de ônibus, 20 horas de ônibus, achava máximo, né? Então, é muito... Realmente, André, você falou um negócio legal, né? É reencontrar o pessoal e a história, que é o nosso papo aqui, né? A gente reencontrar o pessoal, ver aquele pessoal da nossa época, né? Do pessoal que treinava. É muito legal. Então, a sua cabeça viaja, a sua cabeça vai longe. Agora, você falou um negócio muito legal. Entrou na pista querendo arrebentar. Mas olha só como que é o negócio. Uma coisa que eu falo muito nas palestras, falo para os alunos de negócio de treinamento, é isso. Eu falo assim, uma pessoa ela pode ser seleção brasileira num determinado esporte. Mas quando ela vai para outro esporte, ela é iniciante. No teu caso, você já tinha praticado atletismo, mas 500 anos atrás. E aí, quando você foi, você já começou, a cabeça tá como fosse o CrossFit, você tá metendo pau. O que aconteceu? Panturrilha. E eu lembro do que o Camilo falou isso pra mim. Não sei se você conhece o Camilo, que é o pai do André hoje. Do Camilo era da minha época. Camilo era da sua época, era do SESI também, justamente. E aí ele falou assim, tentei entrar, voltar pro Master, e aí eu fui dar um tiro na rampa e tal. Eu falei, Camilo, tiro na rampa? Aí já deu contratura na panturrilha. Mas você é muito burro, Camilo. Não, Camilo, não, para. Vamos começar devagarzinho, Camilo. Não, o pior. Aí ele falou assim, sabe o que é, Luizão? Eu achei que eu tava dando um tiro lá na Europa, no meeting. É isso, a gente acha que tá arrasando, assim, meu Deus. E ainda mais que eu lembrava até de barreira. Eu falei, gente, não acredito que eu lembro. Aí botei uma sapatilha, aí faz muito tempo que eu não corro no terço de pé, né? Corri em terço de pé em velocidade. Sim. Na primeira pisada, eu falei, mano, a contratura. Pronto, já tá fora antes de começar. Antes de competir. Mas legal, André, bacana, você é muito legal. Você falou que você morava em Ribeirão Pires, né? Sim, a minha família é de Ribeirão Pires, a minha família é de lá. Ribeirão Pires pertinho. Eu morava lá, e aí eu pegava o trem, que eu morava perto da estação, e descia no trem em Prefeito Ladinho, né? Que é na cara do SESI, que é na cara do gol, né? Então, por isso que também era fácil, minha mãe não precisava ir junto, né? Eu com 11, 12 anos já ia no trem. Imagina, naquela época... Eu jamais deixaria minha filha hoje com 12 anos da trem. Mas então, André, uma coisa que a gente fala muito hoje, né? Hoje as pessoas falam do esporte para criança, esporte nas escolas, esporte não sei aonde e tal, né? Mas hoje o risco é muito grande, então você não deixa os filhos ir sozinhos, tá? Antigamente, nessa época aí do SESI aí que você falou, mas as crianças andavam sozinhas direto, entendeu? Andei muito de trem sozinha, justamente. Não tinha nada, era diferente o negócio. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, depois os meninos vão fazer as perguntas aí. Dentro do atletismo, né, que você fez aí na época da infância, né, no caso. Até a juvenil, Você foi até o juvenil, né? O juvenil você terminou com o Kiyoshi, né? Terminei com o Kiyoshi. Então. E o Kiyoshi eu trabalhei com ele, eu fiz faculdade, depois o Cabeção ficou em DP na matéria de biologia, aí o burrão teve que fazer de novo. Mas japonês... Né? Não, quem ficou de DP? Não, eu fiquei de DP, eu era aluno da faculdade. Japonês não fica de DP. O Kiyoshi era professor, lá dava aula de atletismo, né? Em São Caetano, que eu fiz lá na FEC. E aí eu fiquei de DP em biologia, né? E aí eu fiz um puta de um trabalho de pesquisa minha sobre anabolizante e tal, né? Aí o professor falou assim, se você der palestra para o pessoal do terceiro ano, segundo ano, tal,
você sai da DP, porque o trabalho estava muito bom. Eu não sei que cargas d'água deu, eu não fiz, então eu fiz DP. Aí eu ia no ano seguinte, eu já tinha me formado, aí no ano seguinte eu tinha que ir lá acho que era uma terça-feira, não sei que aula do quiosque, eu tinha que fazer a DP. Aí o quiosque falou assim, aí os professores me chamaram porque eles gostavam muito da didática, mesmo eu me conheciam como atleta e tal, né? E aí me entregaram o currículo para ser assistente, que foi o Parreira que falou, entrega lá para ser assistente do quiosque. É o Parreira é assistente do quiosque. Aí eu entreguei para os professores, mas o quiosque, aí os professores queriam que eu fosse assistente do handebol e do basquete. Aí o quiosque pegou, e aí eu fui pro quiosque. E aí eu ficava lá, eu dava no mesmo dia. Fazia biologia com o aluno com a mesma turma que eu dava aula do quiosque. Mas aprendi muito com o quiosque nessa época. E deixa eu te perguntar, como que foi essa caminhada sua, né? Quando você saiu do atletismo, que você falou aí que parou e tal, né? E como é que foi essa escolha para a nutrição? Olha, foi muito sem querer na minha vida, porque assim, na Faculdade de Educação Física, o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre o perfil nutricional dos corredores de 100 metros rasos. Então eu fui para o Troféu Brasil, no Rio, que era no Maracanãzinho, né? Que era aquela pista pequenininha que tem no Rio, né? Do lado do Maracanã. Céu de Barros. Eu fui para lá, eu sempre fui muito atrevida, assim, né? Eu não tinha muito medo das coisas, não. Eu ia da cara de pau, eu fiz um questionário da avaliação nutricional dos corredores 100 metros rasos. Então eu peguei o Edson, o Claudinei, o Edson Quirino, se não me engano, né? O Claudinei, o André, todo esse povo que competia na época 100 metros rasos, eu fui e fiz a avaliação nutricional deles. Esse meu trabalho de conclusão de curso da Educação Física foi aceito no Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, eu fui para o Colégio Americano porque eu tinha uma orientadora, que era nutricionista, porque eu queria falar de nutrição, porque era uma coisa que eu sempre me interessei. E aí o trabalho ficou muito legal, porque eu acabei fazendo uma coisa de atletas brasileiros de elite, né? Então, o trabalho foi aceito lá e a gente viajou para os Estados Unidos para apresentar esse trabalho lá. Eu já tinha 22 anos nessa época. Que foi meu trabalho de conclusão de curso de Educação Física. E aí, quando eu apresentei o trabalho lá, essa nutricionista gostou, né, do meu jeito de trabalhar e falou, olha, você não quer voltar para o Brasil? Para a gente voltar para o Brasil, você não quer trabalhar comigo? Eu estava me formando na Educação Física e meio sem direção, né, sem atletismo, sem nada mais. Eu falei para ela, o que você quer que eu faça? Me ajuda a estudar minhas palestras, né? Eu sabia ler inglês já, então você lê os artigos para mim, ajuda a fazer os slides, tal, não sei o que. Vou. Porque eu não queria dar aula de educação física, né? Tanto que na educação física eu trabalhava com avaliação física, eu fazia avaliação física de academia na época da faculdade. E aí fui trabalhar com ela, e aí ela foi gostando do meu trabalho, e a gente se tornou sócia. E aí a gente montou uma empresa de consultoria e nutrição, só que eu era educadora física. Na AVP, que foi essa empresa já tem 20 anos que a gente tem a empresa, 20 anos, 21 anos, nós estamos em 99 a empresa. Lá a gente começou a criar uma estrutura muito grande de cursos de nutrição para nutricionista, porque ela já tinha muito renome na área, né? Ela é 15 anos mais velha do que eu. Então ela já tinha muito renome na área e eu fui muito de assistente dela. Assim como você foi do quiosque, eu fui muito de assistente dela também. Só que eu agarrei a oportunidade com unhas e dentes e falei, bom, eu vou fazer nutrição, fazer faculdade de nutrição. Fiz a faculdade de nutrição, tive a minha primeira filha na faculdade, já casada, tive a minha filha na faculdade, fui para um perrengue fazer estágio de nutrição com um bebezinho pequeno, mas terminei a faculdade. E aí eu tinha muita facilidade para estudar sozinha também. E aí eu fui estudando, dando aula, a VP foi crescendo, e aí se tornou uma empresa de referência em nutrição dentro do Brasil. A gente tem curso de pós-graduação no Brasil inteiro, era em parceria com a Universidade de Cruzeiro do Sul. Só que em 2017, quando eu fiz 40 anos, eu estava muito cansada dessa parte administrativa, eu tinha que conciliar o administrativo com o atendimento clínico, com a minha vida de crossfiteira, né? Então estava muito difícil de conciliar essa coisa administrativa da empresa. E aí eu falei para ela, olha, eu quero vender minha parte. Aí a gente conseguiu eu vender minha parte para ela, a gente foi muito difícil, foram 3 anos para conseguir a gente se desvencilhar. Mas conseguimos fazer a ruptura, continuamos amigas, e aí eu fui direcionando o meu processo, a minha energia para os cursos que eu tenho de mentoria e nutrição esportiva, que era o que eu sempre quis fazer. Então, eu fiquei durante aí mais ou menos uns 15 anos trabalhando muito na parte, tentando conciliar, né? O administrativo, a minha carreira de crossfiteira, a parte de nutrição esportiva e ainda a minha família, porque eu tinha filho pequeno, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e um de 11. Então, naquela época, eu tinha filho muito pequeno para cuidar. Então, eu fui tentando, mas sempre fui muito desbravadora, assim. Eu sempre fui para muito congresso fora, eu sempre estudei muito sozinha, eu sempre fiz muito curso também, né? E aí acaba que as coisas vão acontecendo, né? Então, foi mais ou menos aí. Eu sempre tive muita vontade. Eu acho que isso eu trouxe do atletismo, essa coisa da superação. Eu nunca me conformei com pouco, eu sempre queria mais. Né? Então, eu sempre estudei muito, porque eu sabia que eu tinha que estudar muito para estar sempre à frente das coisas, para poder ser reconhecida como nutricionista, como eu gostaria de ser. Então, eu sempre tive muito essa coisa
da superação mesmo, de querer ser sempre melhor naquilo que eu busquei fazer. Então eu tinha muito isso, e isso eu tenho certeza que é o esporte que me trouxe, né? Porque quando você é criança e adolescente e você é criado nesse meio de superação, e quando eu falo superação, não é só a competição em si, não é ganhar, é inclusive perder, porque eu perdi muitas vezes, né? E foi nas perdas que eu tive, foi onde eu cresci mais. Foi onde eu aprendi nas minhas lesões. Uma vez eu estava fazendo uma competição no Ibirapuera, caí da barreira, torci o pé, no campeonato estadual. Poxa, eu estava super bem treinada, super feliz, caí da barreira na primeira prova, deputado passei com barreira. Torci o pé e não consegui continuar mais. Né? Então, assim, todas as quedas que eu tive dentro do esporte me ajudaram e me fortaleceram a crescer. Então, eu sempre falo que isso também na minha vida profissional, eu trouxe isso para a vida profissional. Todas as dificuldades que eu tive, meus filhos pequenos, eu tendo que fazer faculdade de novo, já mais velha, né, com quase 29 anos, casada, e cuidando de uma empresa, tudo isso só me fortaleceu. Então, hoje eu posso dizer que, com certeza, o esporte tem uma contribuição muito grande nisso. Assim. Jarbas, tem alguma pergunta? Já vou fazer uma coisa que eu vou pedir para André, nós aqui, que você falou no começo, mas pode fazer a pergunta para ela, Jarbas. Estou escutando aqui, heptatleta, então já tinha uma série no período de treinamento, você tinha que assimilar diversas provas. Sim. Tinha que o treinamento, né, eu treinava mais que todo mundo. O volume era maior, treinava 2 vezes por dia, às vezes. E pô, João Paulo, Kioski, essa sua paixão aí pelo atletismo, aliás, não é mais paixão, né? Pelo tempo já é um amor pelo atletismo. É um amor, incondicional. Esse amor pelo atletismo aí tá explicado. 2 grandes treinadores e você também passou por todas as provas, né? Sim. O que... A grande questão, assim, que eu gostaria de te perguntar é que, vamos lá, quando você percebeu, como é que você foi percebendo, assim, que era o momento de... Você bate uma foto. De mudar, assim, tá? De mudar, de parar o atletismo. Sai daí, de parar o atletismo e seguir. O que estava acontecendo no momento ali? Tá. Tipo... Então, infelizmente, né, Jarbas, é a questão financeira, né? Porque eu já tinha anos, estava me formando na educação física e não tinha um reconhecimento financeiro que conseguisse me manter no esporte. E o SESI estava passando por problemas... Era que ano? Era... 98. 98. 98, né? Então, assim, o SESI estava passando por momentos muito difíceis já, porque o SESI estava acabando. A morte do Corujeira fez com que o esporte no SESI acabasse, né? Porque quando ele faleceu, o esporte simplesmente morreu lá no SESI. A gente não tinha mais o apoio que ele conseguia, né? Até politicamente falando, né? Agora a gente entende que era muito mais uma questão política, que ele conseguia manter aquilo lá por uma questão política também, porque ele amava o atletismo e conseguia manter aquilo lá. Então, e aí eu não tinha apoio financeiro, eu precisava trabalhar, minha mãe e meu pai não podiam mais me manter, né? Eu estava terminando a faculdade, eu precisava ganhar dinheiro, na verdade, eu precisava ganhar dinheiro. Sim. E aí, eu vi aqui no esporte, eu era uma atleta boa, mas não era uma atleta excelente. Eu não ia alcançar grandes coisas lá, por exemplo, ir para uma Olimpíada, ter um patrocínio muito forte, ganhar dinheiro como esporte como que ganha hoje, né? Eu sabia que ia ser difícil. Sim. Então, foi muito uma questão financeira mesmo, assim, a gente tem que parar. Galera, porque eu tinha que ajudar em casa. Muito bem. Só 2 coisinhas rápidas. Eu já tenho um pessoal no chat aqui, inclusive a Elisângela, o André tá mandando um abraço para você, sua fã. Um beijo pra ele. Tá falando sua fã aqui. Galera, então nós estamos aqui, igual ela falou do Corujeira, falecimento, tal, e nós temos todo esse evento que tá acontecendo aí no Ibirapuera, certo? Que vão demolir Ibirapuera, nossa história do atletismo. Então eu vou pedir para vocês que a gente, dentro do melhor do atletismo, você que tá lá, né, André? Você viu que o pessoal pediu umas fotos, tal. Eu vou mandar a minha foto hoje. Isso, então nós vamos fazer aqui no Papo de Atletismo também essa homenagem. Zezé, nós vamos fazer aquele abraço. O meu assistente técnico aqui, ó. Só que eu vou pedir para ele sair da foto, né? Fica de pé aqui. Tá? Fica de pé aí. E bate uma foto nessa aqui abraçando. Vamos lá então, gente? Só aqui. Vamos lá. Bacana. Aí tá dando zoom. Ele demora. Eu acho que pode falar na foto, né? Não tem problema não. Pode falar, Não, pode falar na foto. Isso. Oh, saiu Deus. Bacana. Então aqui, essa aqui é a homenagem nossa aqui. Beleza. Pode ir. O assunto é um assunto bem delicado, bem né? Que a gente teve, que a André também acompanhou. Do Célio de Barros, e agora nós vamos ter do Ibirapuera. E o incrível é que teve associações, federações, né?
que assinaram esse processo. Não vamos entrar no campo político, mas é muito triste pra gente. Amanhã acho que tem um evento lá, né, às 19 horas, né? Isso, amanhã às 9 horas, ali atrás, na pista de atletismo, né, entrada pelo estacionamento, a gente vai se reunir lá para dar o abraço no Ibirapuera, né? Porque, querendo ou não, é muito triste a gente saber, né, que eu ouvi uma pessoa, foi colocado, uma pessoa que é até do esporte, colocou que lá vai ter arenas, arenas que o povo, todas as pessoas vão poder usar, mas, querendo ou não, é meio absurdo a gente saber que vai se fazer um espaço, ao invés de se reformar o espaço, vai se fazer um outro espaço, mudando a cara, tirando a pista, que é o principal, né? Porque ali Ibirapuera, a gente passou vários atletas de renomes aí, atletas olímpicos, atletas importantíssimos, e que usaram aquela pista, sabe, de uma maneira que usariam qualquer outra pista em qualquer outro lugar. E agora as pessoas acham que não vale a pena reformar, porque é só reformar, né? Então eles acham que vale mais a pena vender, né? Mudar toda a cara do Ibirapuera, né? Da pista, mudar a cara da parte da piscina, do ginásio, simples e puramente porque vai dar mais dinheiro. E a gente saber que aquilo fez parte da vida de história de muita gente. Eu comentando essa semana, eu falei, meu filho fez natação lá com a Rosinha, eu treinei, competi muitas competições ali no Ibirapuera, e minha mãe faleceu ano passado, mas minha mãe treinou durante 30 anos no Ibirapuera. Gente, uma história, então, família, olha. É uma história, e não é só minha, porque tem várias famílias, várias gerações que passaram lá que têm a mesma história. Então a gente fica triste com isso, né? Deles poderem fazer isso. E eu queria, emendando isso, Andréia, você tá no CrossFit, mas você acompanha um pouquinho do atletismo, né? Muito, sempre. O que você tem visto, como você tem percebido o atletismo nesses últimos anos, fazendo uma comparação até da nossa época com a época de agora? Então, Zezé, a minha filha, de 15 anos, ela chegou a treinar no Centro Olímpico com o Alexandre Morato, porque do mesmo jeito que eu tive essa iniciação, eu quis que ela tivesse também, né? E ela começou a treinar lá com 11 anos, ela ficou até os 14, e eu pude acompanhar um pouco até mais de perto essa questão da base, né? Como era diferente a iniciação hoje da minha época, né? São coisas totalmente diferentes, né? Porque você pensar no Centro Olímpico, que é uma iniciativa do governo do estado, né? E o César era uma iniciativa da indústria, enfim, eram instituições diferentes. Mas é engraçado, Zezé, te dizer que, assim, a sensação que eu tenho é que o apoio ainda era muito pequeno, sabe, para essas crianças, assim como foi na minha época. Não tinha um olhar. Eu olhava, por exemplo, as meninas do futebol, eu ficava muitas vezes lá vendo ela treinar, até porque amava ficar vendo ela treinar lá, não passava um filme na minha cabeça. Mas eu vi o apoio que tinha, às vezes, nas modalidades coletivas. Depois, meu filho fez natação lá no Centro Olímpico, fez com a equipe do César Cielo. Eu percebia, eu não sei se é uma coisa minha, mas não tinha o apoio que tinha os outros esportes. Parece que o atletismo é uma coisa meio assim, sabe, à margem. A sensação que eu tenho é que ficava uma coisa de lado, assim. E é um esporte que ninguém olha, ninguém sabe. Por exemplo, as avaliações médicas, que é obrigatório fazer lá, o atletismo era o último a ser chamado, sabe? Não era, eu tinha uma preocupação enorme com os esportes coletivos, com a ginástica olímpica, nossa, as meninas, o judô. Assim, claro que quem for desses esportes também vai dizer que o apoio é pequeno, porque eu acho que isso é pouco apoio, porque isso eu acho que é uma questão do Brasil, né? A gente tem pouco apoio para o esporte, né? É um problema brasileiro. E eu acho que todas as modalidades sofrem com isso. Mas eu sinto que o atletismo é uma modalidade marginalizada, sabe? Assim, é uma coisa que fica muito marginalizada. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu. É isso. Exatamente. Eu falo que o atletismo é fronteira. O atletismo é fronteira. Você já foi em fronteiras de país, fronteira de... e outra, fronteira de país, você já viu divisa, fronteira de bairros, fronteira de estado, fronteira de cidade. É uma bosta. Tudo é uma bosta naquela fronteira. Você entendeu? O prefeito dessa cidade fala que aquele pedaço não é dele. O outro da outra cidade lá fala também não é dele. Então fica aquela porcaria. Não é de ninguém. É de ninguém. É isso aí. Então fica sempre por último. Vamos lá naquela fronteira. Que depois eu
fiz um trabalho social para o IEMA, né, lá em São Bernardo também. Fiz há pouco tempo agora, uns 2 anos atrás. Falei para ele, Eli, vamos dar um jeito na nutrição dessas crianças. Eu fui lá, fiz uma aula gratuita para elas, né? Tudo gratuito, voluntário. Fui, fiz a aula, fiz atendimento, ia toda segunda-feira fazer atendimento para as crianças, tudo. Mas aí eu me via numa situação muitas vezes assim, olha, você consegue comer um prato de arroz e feijão depois que você treinar? Porque claro que eu não vou suplementar, dar nada difícil para as crianças. Consegue dar uma banana? Não, tia, eu consigo comer uma paçoquinha que eu compro ali na barraquinha, eu consigo comer um cachorro-quente ali da esquina, né? Então, assim, ainda é um esporte que, claro, vem muitas pessoas de uma condição social muito baixa, infelizmente, não se tem apoio para essas crianças, elas não tinham nem arroz e feijão para comer em casa, eu tive que lidar com situações, assim, de crianças que treinavam, às vezes, 3, 4 horas por dia, passando mal na pista, mal mesmo, de falta de comida. Quantas vezes eu não tive que levar as coisas para as crianças lá, para elas poderem treinar? Então, assim, é uma coisa tão marginalizada, é tão triste de ver, porque não tem apoio nenhum. Assim, eu fico pensando, qual é a dificuldade de uma instituição municipal, governamental, que seja, qualquer questão estadual, de dar um prato de comida para uma criança que está ali treinando, um lanche que seja, sabe? Uma coisa decente, né? Uma fruta, não sei. Então, isso me deixa muito triste, assim, de ver essa marginalização do atletismo, infelizmente. Muito bem. E é onde tem grandes atletas, né? Porque a gente vê que histórias de Olimpíadas, o Brasil, eu Só acho que ele atletismo, trouxe Zezé. o atletismo é o que mais traz medalha. O atletismo é o que mais traz medalha. E, infelizmente, é o que mais trabalha, é o que mais traz medalha, o que mais tem esse nosso papo de atletismo aqui, é para mostrar realmente, né? Para as pessoas verem em relação a o que o atletismo causou na nossa vida. O impacto foi tão grande, né? Que a gente sempre é tão positivo, tão maravilhoso, que a gente sempre queria mostrar para as pessoas o que nós vivemos no atletismo. Isso é muito legal. E o que nós vivemos no atletismo foi aproveitar todas as oportunidades. Você falou você fez educação física e você fez nutrição. Uma das duas, você teve bolsa de estudo ou não? Você mesmo pagou? Nunca, imagina, eu paguei. Aliás, a educação física, no finalzinho, meu pai já não tinha mais condição de pagar. Eu fiquei devendo a faculdade, tive que pagar depois quando eu comecei a trabalhar, porque eu não tinha condição nenhuma, nem de faculdade, né? Mas terminei a educação física e depois a nutrição, como eu já estava casada, já tinha empresa, já estava trabalhando, fui eu que paguei, mas nunca tive bolsa de estudo, nunca. E esse é um problema, Zezé, porque olha só, como a maior parte das pessoas que vão para o atletismo, até por ser um esporte que você não precisa de tantos materiais, né? Porque a criança que vai treinar precisa de um short e um tênis, né? Então, acaba que, como é um esporte que acaba trazendo muitas crianças de condições sociais mais baixas, elas também têm pouco acesso ao estudo. E aí, qual é o problema? Vai chegando na adolescência, elas não conseguem depois estudar, ir para uma faculdade, pagar essa faculdade e ter condições de muitas vezes se profissionalizar em alguma coisa. E aí, quando ela deixa o esporte, ela se vê simplesmente sem nada, sem nenhuma preparação financeira, sem nenhuma preparação educacional, não teve nenhum preparo junto com o esporte na vida, porque o esporte uma hora acaba, né? E aí ela vai passar a adolescência e a juventude só às vezes treinando e dependendo do que o clube dá, né? Que é o uniforme, que é a comida, muitas vezes ali, um dinheiro, uma ajuda de custo que seja, menor que seja, ela tem, mas não prepara essa criança, esse adolescente para depois para a vida, porque não faz uma faculdade, não consegue depois se colocar no mercado de trabalho, e é muito difícil, assim, sabe? Eu fico muito triste da história do esporte no nosso país. Muito Como bem. Nós tivemos, pelo menos eu, como muitas pessoas tiveram chance, que a Unisantana dava bolsa de estudos, né? Bolsa, sim. Pedagogia, fiz pós na Unisantana com bolsa, pedi várias bolsas para Santana, o Léo sempre foi uma pessoa super 10, ele sempre foi muito legal, muito gentil em relação a isso, mas é uma coisa que eu insisto e ainda um dia eu vou ver isso acontecer, ligar o esporte à educação. Exato, é necessário, isso é necessário. Ligar o esporte à educação. A gente precisa ser, se nós queremos ser um país, chegar a ser um país de primeiro mundo, a gente tem que fazer o que o primeiro mundo faz. O primeiro mundo, ele faz exatamente isso. A criança, quando ela já começa, além de ter o esporte junto, né, para ela cuidar da qualidade de vida dela, ela já começa colocando o esporte para ela poder ter uma experiência como ser humano quando ela crescer e responsável na sua fase adulta. Então, assim, você vê, eu tenho uma sobrinha que ela joga basquete e ela morou nos Estados Unidos, continua morando nos Estados Unidos e estudou, está fazendo pós-graduação lá. E o esporte, ele é muito ligado desde o começo, desde criança. E é isso que falta para a gente. E eu sei que um dia ainda vou ver isso acontecer. O esporte está junto
o esporte está junto com as crianças desde lá do comecinho, desde da idade que ainda não é competitiva, da idade que ele vai começar a descobrir o que ele gosta. Para quando ele estiver numa idade competitiva, ele está junto com o esporte, para quando ele estiver numa idade adulta, ele está junto com o esporte numa faculdade e depois ser um grande cidadão com a sua empresa, ou trabalhando, ou tendo o lucro do que o esporte fez por ele. Muito bem. Você sabe, Zezé, que eu fui para Holanda para um congresso, o ano passado, um congresso de nutrição esportiva num centro olímpico de Papendal, que é o centro olímpico da Holanda. E a hora que eu entrei no centro olímpico, eu fiquei assim, de boca aberta, primeiro com a estrutura. Se o Ibirapuera, se as pessoas investissem, e a gente tem condição, a gente tem recurso financeiro, a gente tem recurso tecnológico, para tornar o Ibirapuera um grande centro de pesquisa em esporte, como é, por exemplo, esse da Holanda que eu fui. A hora que você entra no refeitório, as crianças, elas são todas... Existe todo um cardápio para elas, né? Eu vou falar da área de nutrição que eu fui visitar, todo um cardápio diferenciado para essas crianças. Elas recebem um cartão onde já sai ali a quantidade de carboidrato, proteína, gordura que elas têm que comer, o que elas têm que comer antes do treino, pós-treino, como que tem que ser todas as refeições do dia. Elas moram no Centro Olímpico e elas estudam dentro do Centro Olímpico. É surreal. Eu falei, gente, isso não existe no mundo. Eu nunca tinha visto. É surreal, realmente. Olha a diferença. Você vê grandes resultados, né? Imagina. Com todo esse aparato aí que tem relacionado à nutrição, eu nunca tinha visto também. Mas eu sei que em Portugal, eles têm as faculdades fazem esses centros de treinamento e eles até abrem para as pessoas que vêm de outros países. No caso, assim, os atletas que vão lá competir e tudo mais, eles podem ficar alojados na... Fazer tipo um camping, né, Jarbas? Sim. E eu tenho um amigo que foi para lá. E bem barato, né? Bem barato a alimentação, a estadia, as coisinhas. Aí é possível que além das pessoas que moram lá, as crianças, né? No caso que a gente está falando aí, as crianças sejam beneficiadas e as pessoas que vêm de fora também. Eu acho que a ideia foi que a Zezé mesmo falou aí, seria sensacional para o Ibirapuera uma questão de, já pensou? Justamente. Educação. É bem por aí. Eu me ofereci de voluntária para trabalhar lá com a nutrição. Aí eu venho aqui. André, tem umas perguntas para você e umas falas aqui para você que eu vou mencionar. Voltando um pouquinho, quando você falou do SESI, né? Então a Elisângela falou assim que realmente, na época que você estava falando do Corujeira, depois que ele faleceu, que parou tudo, né? Ele falou assim, realmente, a Elisângela, tinha um atletismo com Corujeira e um atletismo pós-Corujeira. Mas tem mais umas perguntas para você aqui, ó. Que é da própria Elisângela mesmo, né? Nós estamos falando do atletismo, né? E que não tem, nós estamos falando das crianças, realmente não tem um olhar, que eu falei da fronteira, não tem um olhar, né, na formação do atletismo. Tem mais, espera um pouquinho. Vou terminar tudo aqui, ó. Tudo da Elisângela, tá? Ela tá com tempo de assistir a gente. Tá assistindo aqui. E uma coisa que ela falou, você falou que você foi voluntária na IEMA, né? Que você fez um trabalho. E ela está agradecendo bastante, que ela falou que foi um excelente trabalho, maravilhoso, tá? Que já colocou no final aqui 100 palavras. Ela falou agradecimento interno, tá? E tem a Alcina, acho que é Alcina Reis, né? Alcina. Terminou no SESI também, né? Que eu mandei o link aqui, pessoal, quando começou, eu mandei o link, inclusive eu mandei para ela. E o que menos, nós estamos falando do atletismo, né, que da fronteira ali, é o que menos é reconhecido. Realmente é tudo um processo, correto? Mas deixa eu fazer uma pergunta, André. Você falou da sua professora, né? Que aí você falou que você tinha uma parceria na Unixul, né? Como é que é o nome da sua nutricionista? Valéria Pascoal. Valéria. Que era da Fisques e super amiga do Luizinho. Lembra do Luizinho? Não, o Luizinho tá toda hora com ele. A gente só não tá mais agora junto, assim, vamos dizer assim, corporalmente, assim, tomando uma cerveja de fim de semana por causa da pandemia, mas ele vem direto. Você vê como atletismo que me abre portas, né? O Luizinho era de Selafisque. Até hoje. Ele até hoje, ele é de lá até hoje. E ele é muito amigo da Valéria. E foi ela que ele me indicou, a Sandra Matsudo me indicou, o Vitor Matsudo me indicaram para poder orientar o meu trabalho, que foi aceito no Colégio Americano. Então o atletismo está sempre rodeando. O Luizinho, a gente sempre de vez em quando batia enquanto. Eu falei, Luizinho, o que você está fazendo esse fim de semana?
Ele falou, ô Luizão, não tô fazendo nada. Pô, vem até a academia, né? Que eu tenho uma academia em Mauá. Eu não falo que é minha, né? Mas é dos caras lá. Falo que é da Luciana que cuida, tá? Eu faço, eu gosto. Quando eu montei a academia, André, eu montei pra fazer uma coisa, que eu fui indo pra outra direção. Mas tudo bem. Aí o Luizinho vinha fazer um treininho. Uma vez que ele fez o treininho, ele ficou 3 dias sem aparecer e falar comigo. Eu achei que ele tinha morrido. Aí depois nós saímos, fomos bater papo, comer peixe, tomar cerveja, e vira e mexe a gente faz isso. E agora a gente deu uma afastada, mas eu converso com ele todos os dias, ele manda as coisas do Menino, ele já foi até mestre de cerimônia dos meus congressos. Eu já fiz congresso de nutrição e ele era mestre de cerimônia, aquela vozeirão dele. Bem sim. Muito bem. E você, e o nosso papo de atletismo é aquilo que eu mandei o áudio para você, né? E agora você já até falou um pouquinho, que o Zezé mesmo falou, né? Sobre o atletismo andar junto com a educação. Ela tem que começar junto, não tem como separar. O que mata mais aqui no Brasil são as pessoas que ficam à frente desse processo. Mas deixa eu te perguntar um negócio, André. O que dentro apesar que você ficou pouco dentro do atletismo, né? Eu vou perguntar até uma coisa sobre o CrossFit depois. Você ficou pouco dentro do atletismo. Mas dentro do atletismo, nessa época sua, que é uma idade, que era uma época bacana, né? Até o juvenil, brava. Você tem alguma história assim, pitoresca, assim, que é legal? Ah, tem vários. Porque semana passada a gente pediu, eu não falei no ar, mas o grande Luizinho, que hoje acho que ele tá ocupado porque ele não tá aqui, porque sempre tá. O Luizinho, a Bárbara nossa, contou uma história de um campeonato que ela foi, aí tinha revista que é tudo também juvenil, toda essa parte aí, né? E aí tem um cara que se escondeu, eles foram fazer um negócio num quarto, tá aquelas palhaçadas, e o cara ficou andando no parapeito da janela, né? Aí o Luizinho colocou no chat, eu não falei no ar. A mina devia valer muito a pena pro cara ficar igual um Homem-Aranha do lado de fora da janela, pendurado no 6º andar. Quando os caras iam vistoriar o quarto, ele vinha pra uma janela. Quando os caras iam pra outra, ele ia pra outra. Aí o Luizinho, a mina devia ser muito bacana pra poder fazer, arriscar. Né? E você tem alguma história pitoresca pra contar? Eu tenho, por exemplo, competições que a gente ia para o GEBs, por exemplo, né? Ficava hospedado numas escolas muito malucas, velha pra caramba. E aí depois chovia. Eu já cheguei a ficar em quarto inundado, né? Dentro de GEBs, que chovia pra caramba. E a gente ficava... Dormia em cima da carteira, dormia em cima das carteiras. Aí, olha só. A gente treinava no SESI e a Tintas Coral patrocinava a gente, né? Então a gente conseguia ir almoçar lá na fábrica. Só que da fábrica para até o SESI é uma andada, não dava para ir andando, não, né? Então e a gente não tinha carro, imagina, né? Então tinha que ir de ônibus. Só que, claro, que a gente não tinha tempo, não tinha paciência de pegar o ônibus. Então a gente pegava carona na Avenida do Estado. Então a gente ia do SESI, lá do Prefeito Saladino, até o Tinga, de carona, várias vezes, por cima de caminhão. E de todo ônibus, carro, dos mais diversos tipos de carona, para poder almoçar, sair de Coral e voltar. A gente fazia, e a gente amava, era uma época maravilhosa, porque o mais legal não era almoçar, era pegar carona. A bagunça, né? A bagunça que era legal. Todo mundo... E na minha época tinha esse menino, o Marilson, que era da minha idade, né? E os meninos de Brasília, né? Foi a época que veio todos os meninos de Brasília para treinar no SESI, né? Quem despontou mais foi o Marilson e depois o Hudson também. Ele chegou a despontar um pouco, né? Era a época que tinha todos os lançadores do João Paulo lá, a Cíntia, a Elisângela, o André Domingues, que era o pessoal do Roberto, que depois faleceu, né? E depois foram por Ramassa. Então era uma turma gigantesca, assim, eram vários técnicos, né? Isso era muito legal, porque tinha vários treinadores, e aí cada treinador tinha os seus atletas, mas todo mundo se unia, todo mundo era muito feliz. Eu fiquei várias vezes ilhada lá no SESI também, porque tinha enchente na Presidente ali na Avenida do Estado enchia bastante perto do SESI, ele lotava ali. Várias vezes no SESI, várias vezes dormi lá depois do treino. Então eu acho que era isso que era muito legal do esporte, né? A gente tinha uma comunidade. E essa comunidade se respeitava, se divertia, né? Eu falo para minha filha, é muito legal quando você tem uma comunidade, que você pode contar com as pessoas, você vai para a competição, as pessoas torcem para você e gritam por você. E você está numa dificuldade, alguém vai lá, te estende a mão e te ajuda, te empresta sapatilha, te empresta um tênis, te divide o lanche. Eu acho que tudo isso é o que o esporte, o atletismo, vamos dizer que é o atletismo, é o que o atletismo traz. Eu acho que foram memoráveis os anos da minha vida. Apesar de eu ter ficado só 11 anos no atletismo, foi a melhor época da minha vida, com certeza. Foi o que me formou para ser o ser humano que eu sou. Muito hoje. Bem. Até mesmo... Opa, pode não, falar. Só uma lembrancinha para ela aqui. A Kátia Costa, Kátia! A Kátia Costa tá mandando aquariana maravilhosa. A gente faz aniversário junto. Eu faço dia 4, ela faz dia 5 de fevereiro. Isso. Opa! Vai, Jarbas.
Não, até mesmo ela chegou no início, ela comentou sobre as viagens de ônibus às Nossa, vezes mais de 20 horas. horas de viagem. Já com certeza mais de 20 horas. Vários atletas, várias pessoas, surgem várias histórias também, né? Várias. Até chegar ali. Imagina, nos ônibus, várias, né? Nossa Senhora. Eu fui para Porto Alegre, vocês competiram na Sojipa? O Campeonato Brasileiro? Sojipa. Eu acho que fui umas 5 vezes para Sojipa de ônibus. Eu fui 8. Nossa Senhora! Mas saindo do Rio demorava um pouquinho mais do que vocês, né? Lógico, né? Mas você falou um negócio legal, André, que aqui é o nosso papo do atletismo, né? Recordar isso, trazer as lembranças do atletismo à tona. Você entendeu? Bastante lembrança, principalmente agora com esse negócio do Ibirapuera e tal. Mas esse que é a nossa conversa. Então, você falou uma coisa aí que você falou para sua filha, né? Que tem essa comunidade. Nós hoje, igual você falou assim, ó, Latino SESI tinha inúmeros atletas, tá? Inúmeros técnicos, desculpa, com vários atletas de vários técnicos, mas todo mundo era junto. Tá? É uma coisa que a gente bate aqui direto. Lá em São Bernardo, eu era atleta de São Bernardo, eu era atleta do DJ. Nossa, o DJ, verdade. Eu era atleta do DJ. Então tinha o DJ, tinha o Taviano, tinha mais a outra menina lá, esqueci o nome dela, a Teia, tinha um monte de técnicos. E todo mundo andava junto. Não tinha essa separação. E é uma coisa que a gente fala muito hoje do atletismo. Igual a menina falou que você falou do Corujeiro, né? Existia um atletismo antes do Corujeiro e depois do atletismo, do Corujeiro. Como hoje, existiu esse atletismo nosso, que era samba na arquibancada, era zona na arquibancada. Nossa Senhora, aquela farra na arquibancada, todo mundo junto, na competição, lá dentro da pista, todo mundo ia fazer o seu papel representando o seu clube, mas não tinha essa coisa assim porque eu ganhei de você, eu encho o peito e um abraço. Não tinha essa rivalidade. Era a competição. Era a competição. Nós tínhamos que melhorar o nosso resultado. Essa era a competição, nós contra nós mesmos. Não era teoricamente contra o adversário, tirar sarro do adversário. Coisa que não acontece muito hoje, tá? Eu acho que hoje em dia realmente não é muito assim, não. Eu fui amiga de todas as meninas que competiam comigo, né? Então, assim, não tinha por que a rivalidade existir fora da pista. A gente tinha que entrar lá, ok, ganhar uma da outra, mas depois era todo mundo amigo de novo, né? Era esse sentido de comunidade que a gente tinha, que era muito legal. Era muito demais, assim. Isso mesmo. Era muito bom. Dentro do CrossFit, eu falei que eu ia fazer uma pergunta do CrossFit para você. Você é uma atleta de CrossFit de alto rendimento. Claro. Como que você vê essa competição? Você, que era uma praticante do atletismo, tem até aquela história corporal, né, que a gente falou no comecinho. E como é que é o CrossFit? O que você compara o CrossFit com o atletismo? Então, o Jarbas falou uma coisa super legal ali uma hora, que ele falou assim, eu treinava várias técnicas, tinha que treinar várias habilidades, né? Então, acho que essa facilidade de ter sido heptatleta me ajudou muito no CrossFit, porque no CrossFit também são atividades, a gente chama de atividade multimodal, né? Isso, então, você tem exercícios de ginástica, a gente tem exercícios de força, que são os levantamentos de peso, a gente tem exercícios de condicionamento físico, né? Então, pular corda, subir corda, fazer burpee, correr, pedalar, remar. Então, é uma atividade muito multimodal. Então, eu acho que eu me encaixei também por essa história com o heptatlo, né? Que já tinha que fazer minha cabeça, ter que pensar várias técnicas ao mesmo tempo. Porque uma coisa é fazer técnica de dardo, outra coisa é de peso, outra coisa é de correr, salto em altura, salto de distância. Então, eu acho que isso me ajudou também até na própria forma de pensar sobre o esporte, né? Pensando tecnicamente sobre o CrossFit, é que eu tinha essa facilidade de ter que lidar com várias técnicas ao mesmo tempo, com vários tipos de técnicas diferentes, né? Ora uma técnica de peso, ora uma técnica de ginástica, ora uma coisa de... Claro que você não consegue ser bom em tudo, né? É muito difícil, porque eu, pelo menos, não consigo ser bom em tudo. Eu tento ser o melhor possível em quase tudo, né? E aí, o treino de CrossFit é muito parecido com o atletismo. Acho que foi isso também que me encantou, né? Porque no atletismo a gente tinha exercício de LPO, né? De levantamento de peso olímpico. A gente tinha exercícios de ginástica algumas vezes, principalmente para quem fazia salto de distância, salto em altura. A gente tinha exercícios de potência, pliometria, que a gente faz salto na caixa, por exemplo. No CrossFit a gente tem salto na caixa. Eu vivia fazendo salto na caixa, Jesus amado. Né? 500 mil saltos na caixa eu fazia. Bola na parede, né? Eu lembro que a gente nos testes tinha aqueles medicine ball amarelo, pesado pra cacete, cheio de areia. Então eu vivia fazendo. No CrossFit a gente chama de wall ball, né? Que é bola ao alvo. Então também tem esse movimento. Então era tudo muito parecido com o atletismo. Eu falei assim, já aqui é minha casa, aqui mesmo que eu vou ficar e tá tudo certo. Talvez por isso que você se deu bem.
Você Sim, se deu bem, talvez porque sim. igual você falou, na academia, né, você é Não, não dava totalmente conta. toda acelerada, né, 100% acelerada. E Tinha às que vezes, ter um mínimo de superação, assim, sabe? Tem que ter. justamente. Eu dava lá na faculdade e falava muito pessoal, aí eu dava aula de treinamento lá, né, de vários treinamentos, e aí um dia eu falei para os alunos, falei assim, vocês estão achando que CrossFit é uma coisa nova. Vocês estão Não é achando. mesmo. Não, professor! Saiu agora. Eu falei, só na Não sua é cabeça. mesmo. Amigão, meu pai e minha mãe foram atletas, eles já faziam CrossFit. E os CrossFit. dois já Eu morreram. fazia crossfit quando era criança. Eu falei, já morreram. Mas como, professor? Ele Não, só foi gente. remodelado, né? Hã? Ele só foi Só foi remodelado. remodelado. Na verdade, o CrossFit é uma franquia. Uma Então, não é franquia, uma franquia, isso. desculpa, é uma patente. Então, É. eles têm. É uma franquia, né? Porque você tem que pagar o valor para Tem ter que um pagar nome. o royalties. É. Então, assim, ele é um nome que se deu para ele juntou um monte de coisa, fez lá um modelo de fitness e vendeu como CrossFit. Mas o que a gente faz lá já é feito há anos, em milhões de lugares, com certeza. É a Justamente. base do treino de muitas modalidades esportivas. Né? Se você a gente olhar, por exemplo, para futebol, basquete, voleibol, a base de treino é força, potência, velocidade, agilidade, é tudo que a gente trabalha no CrossFit, né? É que Foi o cara foi inteligente. foi sistematizou tudo. inteligente, ele deu um tiro, Inteligentíssimo. acertou no alvo. A 1000 metros no escuro com os olhos fechados. Eu Com falo, certeza. pessoal, eu falei, o cara deu um tiro. Mas a Muito gente usa isso no atletismo constantemente. Na verdade, o atletismo é a base de todos os esportes. É a né, base André? de todos os Essa parte esportes, dos esportes. Muito bem. Tem alguma pergunta aí, Zezé, André, o Jabas? Não, Andréia, você disse que você começou no CrossFit há quanto tempo? Há 8 anos. Há 8 anos. É. 2012. De lá para cá você fez várias competições nacionais e internacionais, né? Sim. E eu achei legal na hora que você disse que você foi até para fora, competir lá fora, coisa que com um adulto você não conseguiu fazer. E uma coisa legal do esporte, e hoje com essa nossa história de Master, é exatamente isso. Da gente poder participar. Não é nem por ego, mas é pela satisfação, é o prêmio que você recebe do seu treinamento. Sabe? Você treina e aí o prêmio que você recebe é competir, seja aqui ou seja fora, e você trazer o seu reconhecimento através de medalha, de premiação. Se você tivesse que escolher CrossFit e atletismo. Ai, não faz isso comigo. Agora eu quero ver. Pelo amor de Deus. Agora eu quero ver. Pegou pesado, né? Lembra que você. Nossa, Zezé. Tchau, gente. Foi muito bom ficar com vocês. Até mais. Agora. Você pode me dizer duas coisas. Olha, eu gostei mais do CrossFit, eu gostei mais do atletismo. Você fala assim, não, eu vou ficar com os dois, porque a paixão é mútua. Olha, Não, eu vou isso te não estava dizer. combinado. Tu jogou na parede, bateu e te prendeu com prego. Pois é. Mas, Zé, eu vou te responder, eu assim, tô brincando, mas eu vou te responder com toda a sinceridade do mundo, do meu coração. Eu vou te dizer que o atletismo, por quê? Porque eu só consigo fazer CrossFit hoje graças ao atletismo. Eu só consigo hoje ter as habilidades que eu tenho dentro do CrossFit porque eu fui atleta de atletismo. Porque eu vejo hoje muitas pessoas que entram no CrossFit e que não tiveram a vivência corporal de alguma modalidade esportiva, a dificuldade que elas têm de agachar sem nada. Sabe, Por causa disso que eu ia falar para você. É exatamente isso que eu queria estar. Quando você falou, você respondeu exatamente o que eu queria saber. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão para o CrossFit sem um preparo físico. Sem nenhum preparo físico. E depois acaba se machucando, acaba tendo problema, e depois até fala assim, mas o CrossFit não dá. Mas não eu acho que essa preparação, que é o que você disse, né? E você vê, você fez o epitátulo, e o epitátulo te fazia pensar de várias maneiras, e o CrossFit também da mesma forma. Eu te perguntei, porque como vai ficar gravado e muita gente vai ver essa nossa live, eu queria assim que você falasse, sugestionasse ou falasse da sua experiência como atleta do atletismo e do CrossFit, a diferença para que as pessoas aprendam a não pegar o negócio no meio do caminho e falar assim, eu não gosto. Porque eu sempre falo para todo mundo, o atletismo, se você não gosta de correr, você salta. Se você não gosta de saltar, você lança. Você pode ser um velocista ou pode ser um meio fundista. Você tem, qualquer uma delas você faz. Possibilidade. Hoje tem muita gente que é corredor de rua. Mas outras modalidades, o CrossFit, você tem que começar, na minha percepção, você tem que começar com essa experiência corporal que você já tinha, para você poder fazer e você se dar bem como hoje você se dá bem. Você está muito bem no CrossFit.
Zezé, o que eu falo, a gente tem uma frase que é assim: o CrossFit é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o CrossFit. Ah, Por quê? Porque falou as pessoas, tudo. Falou tudo. porque as pessoas precisam entender que quando elas entram em qualquer modalidade esportiva, seja atletismo, CrossFit, seja o que for, elas precisam respeitar o processo. E o que acontece? O CrossFit não é uma modalidade esportiva, mas é uma atividade de fitness. Então, isso está muito relacionado com o culto ao corpo. Então, as pessoas não respeitam o processo. E por isso que elas acabam se lesionando, não conseguem alcançar melhora, né, de condicionamento físico, que é isso que a gente se propõe dentro do CrossFit, ou até mesmo de fazer movimentos de superação, por exemplo, fazer uma muscle-up, um movimento na argola, fazer uma flexão de braço parada de mão. Muita gente não consegue chegar lá porque não respeita o processo. Além dela não ter tido uma vivência em algum esporte, ela, quando entra, ela não respeita esse passo a passo de aprender as coisas com calma. Todo mundo quer para ontem as coisas. Eu quero levantar 50 quilos de arranco amanhã. Eu quero virar atleta da noite pro dia. Gente, é um processo de tornar atleta. Demora muito tempo de se tornar atleta. É um processo de anos. É um processo e que a gente precisa respeitar. Então, como eu vim do atletismo, eu aprendi a respeitar esse processo de aprendizado. Então, assim, depois de 8 anos de CrossFit, eu posso dizer que hoje eu consigo fazer umas coisas melhores do que eu fiz. Quando eu comecei, também não conseguia fazer. Apesar de ter tido a facilidade do atletismo, tinha muita coisa que eu não conseguia fazer. Mas eu fui respeitando o processo. E a gente precisa ensinar os alunos, a gente que é da área de saúde, né? Ensinar os alunos a respeitar esse processo. Então, por isso que eu te falo sem nenhuma dúvida nenhuma. O atletismo me preparou para ser quem eu sou hoje, na vida pessoal e na vida profissional, né? Então, se eu consigo hoje fazer as coisas no CrossFit, foi porque o atletismo me deu a base quando eu era criança, que foi super importante, porque você não esquece o que você faz quando é criança, né? Você não esquece, correr, saltar, você não esquece. Então, com certeza o que você falou é muito importante, respeitar o processo, entender que uma coisa tem que ser feita de cada vez, porque às vezes a pessoa desiste de uma coisa e se lesiona, começou errado, começou no desespero de querer conseguir as coisas da noite pro dia. Justamente. As pessoas querem emagrecer em 7 dias? As pessoas querem emagrecer em 7 dias, as pessoas querem ganhar músculo em um mês. Em um mês. Impossível, gente. Não é possível. Existe isso. Você falou um negócio bacana, que é o processo, né? Eu sempre falo das aulas que eu dou, das aulas de graduação, eu falo assim, ó, eu trabalho com pessoal, hoje eu tô só com personal, coordeno um pessoalzinho aí e tal, e eu falo, gente, você passou 30 anos comendo errado, fazendo só porcaria. Agora você quer em 30 dias perder tudo isso que você ganhou em 30 anos? Não, você tem que ter um processo. Tem uma frase que rodou muito na internet e o que você falou agora próximo, que é o frase do Bolt, né? Que ele falou assim, demorei 4 anos, muitos anos, mas os últimos 4 anos eu acelerei para correr 9,56. Tem gente que vai 3 meses na academia e desiste porque não consegue resultado. E é bem por isso. Dentro do esporte, você tem um processo de adaptação. Me perguntaram, até queriam que eu desse uma entrevista numa rádio, que foi em Santo André, mas eu não fui. Tá? Eu não fui porque o programa provavelmente não ia terminar. Porque eu falo mesmo, André. Aí eu falei assim, não, eu até indiquei um outro professor, ele foi lá, e foi falar, e era sobre o CrossFit que queria falar. Ele queria minha opinião do CrossFit. Eu falei, eu não sou o cara mais indicado para falar do CrossFit, teoricamente, mas como a gente falou, né, hoje o CrossFit é tudo multimodal, né, lá dentro é tudo multimodal. E aí, o pessoal fala assim, o que você acha do CrossFit? Não é conversas, né? Não, né, nessa entrevista que eu não fui. Eu falei assim, o CrossFit é muito bacana. Ele foi vendido errado quando chegou no Brasil. Eu também acho. Ele foi vendido errado. Então todo mundo que era gordinho, ficava sentado numa cadeira 24 horas, falou, o CrossFit emagrece. Ele entrou 2 dias depois, entrou depois, não seguia um processo. Como toda modalidade, existe um processo. Mas, André, dentro da sua vida aí, acadêmica, da sua vida que eu vi, você tem 300 mil cursos, 300 mil da mentoria, todo um processo. Depois eu até vou pedir um negócio para você, que pediram para mim perguntar para você, até. Uma aluna minha de personal. E você, dentro desse processo do campo nutricional, né? Tirando a vida da atleta de CrossFit, do campo nutricional. Se aparecesse alguma coisa para você fazer no campo nutricional, dentro do atletismo, você faria? Abraçaria com toda a certeza do mundo. Aliás, foi o motivo que eu fiz, que na verdade eu me aproximei da Eli, porque fiquei sabendo do IEMA na época. Eu falei, Eli, eu vou aí voluntariamente cuidar dessas crianças, ajudar com a nutrição das pessoas, né? Fiquei um ano lá, fiquei um ano com ela lá. E não foi fácil, eu digo, não, por uma questão de dificuldades que a gente tem no atletismo como um todo, eu acho, né? Não é só uma questão com a nutrição, eu acho que é como um todo.
Mas com certeza eu abraçaria esse projeto, não tem dúvida nenhuma. Mesmo tendo pouco tempo para muita coisa, mas eu dou um jeito. Não sei se muito tempo, porque você vê a Andréa falando, gente, eu fico aqui, eu tô dando risada internamente, já faz tempo aqui. Eu fico vendo a Andréa falando, ela falou, não, porque lá quando eu tinha tal, eu fazia isso, eu tenho uma filha de tantos anos, eu fazia, então, se eu quero, faz 18 anos eu fiz isso, 15 anos eu fiz aquilo. Parece que ela tem 150 anos, né? Mas só pelo jeito dela, você vê que ela fazia tudo, você vê que ela fazia tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Justamente. Qual que é os seus projetos? Eu tenho um pouco dessa característica, assim. É bem por aí mesmo. Quais são os seus projetos futuros aí, Andréa? Então, eu, na verdade, o maior sonho da minha vida era ter um curso de mentoria para nutrição esportiva, que foi o que eu já tenho isso hoje, né? Na verdade, meu maior projeto é conseguir capacitar cada vez mais nutricionistas para atendimento esportivo, mas de qualidade, né? Que saiam um pouco dessa coisa do fitness, que é emagrecer, ganhar massa muscular, mas que a gente capacite profissionais que deem conta de entender de nutrição, de treinamento esportivo, entendam de periodização de treino, entendam das respostas de adaptação que o treinamento traz, e a gente consiga fazer uma inserção do nutricionista no mercado da nutrição esportiva para as modalidades de uma forma mais profissional. Porque hoje o que a gente tem de nutrição, por exemplo, em grandes centros, né, é ainda algo muito que não se dá muito valor, né? Se a gente olhar para os grandes centros os centros desportivos, pouco se dá valor para o nutricionista, né? A gente tem pouco acesso aos testes feitos por fisiologistas, a gente tem pouco acesso ao treinamento, muitas vezes. Eu tive uma experiência com um aluno meu, que é nutricionista de um corredor de velocidade, não preciso dizer quem é aqui, mas enfim, é no corredor, que o treinador não queria passar o treino pra gente. Eu falei, mas como assim? Eu preciso saber o que ele faz no treino, como é que eu vou falar o que ele tem que comer antes ou depois do treino? Como é que eu vou falar o que ele vai comer durante o dia? Como é que eu vou saber o gasto energético dele durante o dia se eu não souber o que ele treina? Qual é o medo do treinador? De eu dar o treino dele pra alguém? É possível, existe ainda uma questão de ética profissional, né? Então ainda falta essa comunicação interdisciplinar, sabe? Do treinador, com o nutricionista, com o médico, com o fisiologista. Então, o meu maior projeto de vida é capacitar esses nutricionistas para que tenham essa condição de discutir frente a frente com os outros profissionais de saúde que estão envolvidos com o esporte, né? Muito bem. Jarbas, tem alguma... Ela falou aí sobre... escolheu ali entre os dentes ali o atletismo, né? O atletismo. Mas é verdade. Olha os caras te pressionando aí hoje. Tô brincando. E você comentou que tá treinando com Bruno Reis, né? Bruno Reis é Sim. meu ano, ele hoje tá com a Elisângela, né? Isso. Bruno Reis. Teve até uma passagem dele quando teve ele gostava muito do Michael Johnson. Michael Johnson esteve aqui no Rio e tal. Sério? Não sabia essa história, não. Qualquer dia pergunta a ele, pede para ele te contar essa história, é bem bacana. Ele é um querido. Eu vou pra pista e me divirto com ele, assim. Não, o dia que eu fiz a contratura da panturrilha, achei que ele fosse morrer. Falei, não, Bruno, calma, eu vou ficar bem. Ele é mais gente boa, Pra ficar quebrada. Pra caramba. Ele gente boa demais. Mas aí eu te pergunto, quando que vai ter essa competição? Você já está preparada para o Master? Preparada, eu estou tentando, né? De condicionamento, o Bruno já me ensinou de novo a pegar no peso, já vi que eu sei fazer peso de novo, já sei lançar o dardo de novo. Eu achei que eu sabia. Eu sei fazer barreira, eu só foi uma pequena lesão. Eu vou voltar, o ano que vem eu vou voltar para fazer essa bendita barreira, agora que me aguarde. Né? Foi só uma lesãozinha de panturrilha, mas eu volto ano que vem para fazer ela. Mas a competição é 19 e 20 de agosto, que é o Campeonato Master, Paulista, né? Master, que vai acontecer no Isso, Paulista Master. Se não fechar, né? Nada até lá. Já aproveita para convidar, né? A turma para ir assistir. Todo mundo irá assistir a gente. Eu estarei lá também, Jarbas. Também, Zezé? Estarei lá. Você vai competir, Zezé? Eu vou competir e eu faço parte da associação de Master, é verdade. Então, eu vou competir e estarei lá também. Então, estaremos lá, né? Sincera. Eu tô indo pelo reencontro com todo mundo, viu? O bom do Master é isso, porque cada vez que a gente se encontra, cada competição é o reencontro, sabe? Exato. E assim, é o reencontro de pessoas que às vezes você fica um tempão sem se ver. A gente pode falar pelo WhatsApp, mas sem se ver, a gente quando vê é muita história, é muita coisa legal.
muito E fora as Inclusive, pessoas que você acaba conhecendo nas competições, né? Quem Verdade, você não conhece, verdade. você acaba conhecendo. É muito bom. O atletismo realmente é DNA, não tem jeito. O inclusive, atletismo é eu DNA. provavelmente devo estar nessa competição também, André, que a Zezé fica me enchendo o saco já tem uns Você 2 tem que anos. competir, Pô, Luizão. aí eu Tem que falo assim, ir. mas teve Não, um eu ano, já falei. Ele teve, tá na nossa equipe, mas só que ele tá me enrolando. Ele tá me teve um Presta ano, enrolando. atenção, André, eu não teve um vou. ano que eu tava treinando Você forte vai. até. Ah. 2016, ó, já faz tempo. Tava treinando forte, aí os caras, pô, você tá treinando pra caramba, inteiro. Mas eu não fico fazendo essas maluquices que vocês fazem, eu treino direto. É que eu fico mais na academia. E aí eu ia pra pista. 3 vezes na semana eu ia pra pista. Lá aqui em Mauá. Sim. E tava indo bem, fazendo tiro, eu tenho sapatilha e tal, né? E aí chegou no dia, eu tive um pico de estresse na época. Aí eu fiquei internado, aí me afastei de tudo, aí eu fiquei enrolando a Zezé até hoje. Aí eu falei pra Zezé, Zezé, o ano que vem eu volto. Entendeu? O ano Não, que vai vem eu volto. agora, mês que vem. Mês que vem não, daqui dias. Daqui Não, 15 que dia dias. que... Não. Desse Dias. aqui. Esse mês. Hã? Não, esse mês. Não, esse agora a gente colocar o Luizão na pista é loucura. Não, Colocar o É Luizão na loucura? pista agora é loucura. eu agora não vou. Eu falei, o ano que vem eu estou na pista. O ano que vem eu tô. Muito Eu bem. vou pra fazer foto, postar, blogueirar, Não, sabe? então, mas se eu for lá, que eu falei pra Zezé, se eu for lá, eu vou pra fazer isso só, André. Bater foto, reencontrar os amigos. Outro dia eu levei uma aluna minha lá numa competição que eles fizeram em Interlagos, lá na pista, dentro do Sesc Do Interlagos. César Interlagos. E já encontrei com um monte de amigo lá, o Laerte, batemos foto. Pô, mas é mó delícia, mó barato isso aí. O André, você é uma pessoa totalmente acelerada, uma pessoa bacana, alegre, Obrigada. joga pra cima. Ó, eu tô colocando essa acelerada como um adjetivo, tá? Ah, é? Tô achando que é uma qualidade, né? Você já tá Uma achando que é qualidade, né? É, um adjetivo, Mas uma qualidade boa. Lógico, excelente. Então, o atletismo, como a Zezé falou, está no DNA. É uma coisa que a gente vive, né? E a gente sempre fala, a gente sempre faz comparação do atletismo antigo, né? Da nossa época, e o atletismo atual. Eu lembro que eu fui nos Jogos Regionais em São Caetano, já tem um bom tempo. E quando eu cheguei na pista, olha só quem falou para mim. Você lembra do Roberto? O Cabo Roberto, ele era da equipe de atletismo, mais antigo, era bem antigo. Na minha época ele já estava quase parando. E aí chegou o Kiyoshi e chegou mais um técnico, não lembro o que é. Ele falou, pô, cadê o samba? Você entrava na pista assim, foi lá em São Caetano. Lá em São Caetano, onde era transformaram lá Da BMF. da BMF. Onde o pessoal da BMF treinava. Mas antigamente, acho que nesses jogos aí ainda não era BMF, era pista antiga ainda, sintético, tudo, né? Eu falei, o samba era da nossa época. Ele falou, pô, olha isso aqui, que silêncio. Tava tocando um som mecânico lá, né? Ele falou, olha, a gente é do meio, faz ano, mas a gente sente a falta dessa integração que era de vocês. E aí você vê, ele falou assim, olha só, o Roberto falou pra mim assim, olha só, Luizão, é um atleta ali, um atleta lá, um atleta aqui, você entendeu? Não tem aquela integração de bater papo, nem às vezes entre a mesma equipe, entendeu? Então a gente conversa muito aqui no papo sobre essa diferença do atletismo, mas não é ser saudosista, mas é um esporte, igual você falou, é um esporte que a maioria veio da periferia, a grande maioria. Sim. Você entendeu? Sim. E aí a gente, quando via esse boom, entendeu? Então a gente se enturmava mesmo. Mas sabe o que eu acho, Luizão? Eu te falo pela minha filha, né? Que competia um tempo, que ficou lá no Centro Olímpico com o Alexandre. Eles têm acesso a coisas que a gente não tinha na época. Então, por exemplo, celular. Né? Então, hoje eles estão focados no Instagram, no TikTok, não sei o que lá, fica cada um no seu lá, né? Ou jogando, e eles não interagem mais. A interação da adolescência de hoje, da juventude de hoje, é uma interação virtual. Eu nunca me falo pra minha filha, como você tem tanto amigo? Me fala, não surge tanto amigo. Porque o acesso com a internet é muito fácil você ter muitos amigos. A gente, para fazer amigo, tinha que estar junto. Então, a gente tinha que estar junto ali com as pessoas para fazer amigo. Então, a gente tinha uma interação social, física, muito diferente do que eles têm hoje. Então, eu acho que, claro, a globalização e o advento da internet ele é super importante para várias questões, mas ele afastou as pessoas também. Né? E é uma geração, a geração da minha filha, é uma geração que os amigos são virtuais, infelizmente. É bem e para eles é normal. Falou né? tudo. Pra eles é normal. E às vezes perde até um pouquinho do sentimento, né, Andréia? Exato. O sentimento que nós temos, amizade de muitos, de 10, 30 anos, eles não conseguem ter. Porque então, eles têm um problema pensam... que é a fidelização. Eles não se fidelizam muito com as coisas.
né? Eles não fazem vínculos. Então, assim, os vínculos que a gente tem de tantos anos, imagina, quantos anos que a gente aqui, mesmo sem se ver, a gente está aqui batendo um papo super gostoso. Esse vínculo que o esporte traz, né? Então, o esporte faz esse vínculo e eles não conseguem fazer esse vínculo. Eles não conseguem. Não Justamente porque é tudo virtual. É virtual, é simplista. É uma coisa muito, eu não vou falar falsidade, mas é uma coisa assim muito superficial. Tá? Igual você falou, nós fazíamos deles, amizade, né? É a geração deles. Realmente, na nossa, a gente tinha que ter contato físico. E a gente lembra, teve um dia, uma das conversas, que não lembro qual que foi do papo, a gente falou que às vezes eu reclamo, né? Eu falo, caramba, eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho 35 e-mail, tenho WhatsApp, tenho um monte de coisa. Aí o cara encontra comigo, pô, eu não consegui falar com você. Eu falei, como você não conseguiu falar comigo? Antigamente a gente não tinha nada disso. Marcava horário, ia no orelhão. E falava, todo mundo se encontrava. A gente fazia festa pelo orelhão. Como é que não consegue falar comigo? Em algum lugar você me acha. Não, Facebook, Instagram, WhatsApp. Você me acha, justamente, é bem por aí. Ô, André, a gente tem um esquema aqui no papo aqui, né? Que eu já falei assim, que é os patrocinadores. Então, os patrocinadores nossos, os parceiros, né? Esse preto que tá aí do seu lado aí, tem embaixo aqui pra mim, que é o Instituto Jarbas Mascarenha, que é aquele personal, mestrado e tal. Eu tenho uma academia que eu te falei lá, que eu uso, né, que é imagem.com, que quando você entrar no papo de atletismo, você vai ver, não sei se você já entrou uma vez, você vai ficar vendo rodando. Entrei agora. Temos o Pé Ativo, que é o Paulo Almeida, como eu falei pra você no início. E temos o Pocket, que até agora ninguém viu nada, só a Zezé. O cara mandou um container pra Zezé de Pocket, todo sábado eu falo isso. Não, isso é o que ele fala, não mandou container. Você imagina o Luizão como ele aumenta, né? Jarbas, você comeu já o Pocket? Não. O Edmilson também não comeu. O Edmilson também não comeu. Já tem de fruta, já tem agora vegetais. E aí, ó. Agora, quem sabe, a gente fazendo uma entrevista com a Andréia. É um pocket virtual. Pocket virtual. A Andréia. Aí ela falou assim: vocês não mandam endereço. Eu mandei o endereço, já tem um mês, até agora não chegou nada. Mas não, a gente sabe que chegou um container na casa você dela. Me mandou o endereço essa semana. Luizão. Ele mandou essa semana e ainda falou assim: olha, eu quero ver o tempo que vai demorar. E aí ele mandou. O Jarbas não mandou ainda. O Jarbas não mandou. Nem o Jarbas, nem o Herculano. Vou enviar agora, na sequência. Pode ficar. Não tem pressa não, Jarbas. Não tem pressa não. Não tem pressa, que é só já falei pra eles. Na hora que eles chegarem a Fruta Pocket para eles não reclamar, a primeira coisa a fazer é fazer um vídeo e colocar aqui na live. Vou fazer. Gente, é verdade. Vou fazer. Então, eu tô com muita vontade de comer essa Fruta Pocket. E eu tô aqui assim, eu já tô com lombriga. Me dá um produto aí, André, para matar lombriga. Então, a Fruta Pocket, então todo sábado a gente faz sorteio de alguém, né? De um produto desse. No caso meu e do Jarbas, a gente sorteia 2 aulas online, né? De atividade física, de ginástica, pro vencedor. E o vencedor da Pocket, né? Se é que recebe, às vezes manda lá. E o pessoal do Paulo Almeida, que faz a Palmira, vai lá no laboratório, faz teste. É muito bacana. Você pode entrar muito aqui. Legal. É muito legal. E a gente faz esse sorteio. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio desse pessoal. Mas e agora eu queria só falar uma coisa. A Sheila Marinho, que ganhou a semana passada as aulas do time Mascarenhas, a primeira aula ela me falou, depois ela não falou da segunda, mas a primeira ela falou que amou a aula, gostou muito e agradeceu muito pela aula, viu, Janta? Ela gostou muito da aula. E ela, assim, ela sabe que ela é minha vizinha lá na próxima casa da minha mãe, ela sabe que ela sempre me acompanha em relação ao esporte, e ela achou muito legal, e com certeza acho que vai ser uma prática da vida dela, essas aulas suas vai ser uma prática da vida dela daqui para frente para ela colocar no dia a dia. Mesmo com sendo professora, tendo família, mas ela vai estar... Foi muito legal. Ela agradeceu. Vou fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês são educadores físicos? Eu e o Jarbas. Eu sou pedagoga. Você é pedagoga, né, Zezé? É verdade. Eu sou pedagoga. Eu já mexo com a área da fisiologia e do treinamento já, né? Sim. E o Jarbas também. É ciência do treinamento, mas o meu eu foco mais no treinamento funcional. Muito bom. CrossFit. Isso mesmo. Eu, na minha turma de personal, André, eu faço muito isso.
os movimentos do atletismo, às vezes o pessoal fala assim, caraca, de onde você tirou esse exercício? Eu não vou nem explicar que eu vou perder tempo. Faz. Não explica, Não faz. explica, faz. Faz que eu tô mandando. Andréa, qual a mensagem, é uma coisa que a gente sempre pede para todos os nossos entrevistados aqui, uma mensagem, ó, você tem muita experiência nesse campo, né? Porque você andou bastante, tanto na área do atletismo, né? Até a parte depois entrou para a parte do CrossFit, mas você associou esporte, e também, justamente, nunca abandonou o lado esportivo. E estuda a parte da nutrição e a parte esportiva, então você ficou dentro do esporte todos esses anos, tá? Está, né, dentro do esporte todos esses anos. E aí, como o Jabba já falou, o Zezé já falou também, o atletismo antigo, né, vamos dizer, dos anos passados e o agora. E você já fez a comparação da sua filha, como era a iniciação esportiva da sua época, que você fez, e da sua filha, entendeu? As estruturas, os processos, né, as falas até do dia a dia são bem diferentes. E que mensagem você tem, porque é um dos objetivos do nosso grupo aqui, e como nós falamos no comecinho, que o atleta, ele quando ele começa a fazer resultado, ele tem uns holofotes voltados para ele. E de repente, quando chega um período, que igual você falou no início da nossa entrevista, o esporte passa. Tá? E ele não se preparou, porque os holofotes foram muito mais fortes, não teve aquela instrução, igual a Zezé falou, a educação acoplada ao esporte, como é na grande maioria do resto do mundo, certo? E que mensagem você tem para passar para esse pessoal, tá? Que estão iniciando o esporte, no caso aqui o atletismo, e aquelas pessoas que estão parando o atletismo na parte da período de transição, que aconteceu com você, quando você percebeu que não ia acontecer. Por exemplo, não vou para a Olimpíada, mas você fez? Então eu queria que você desse uma palavra a respeito disso. Então, Luizão, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é assim, hoje nós todos aqui, né, e o atletismo saudosista aí, né, as pessoas que estão se reunindo no atletismo, né, todos nós temos uma história diferente, todos nós temos um amor muito grande pelo esporte. E o meu sonho é que nós, né, ex-atletas, pudéssemos nos unir, inclusive, para fazer com que essa união entre o esporte e a educação pudesse acontecer de forma cada vez mais no nosso meio. Eu não sei como, mas o meu maior sonho, acho que a mensagem que eu tenho é que o meu maior sonho... Só um minutinho. Ô, Rony. Desculpa, gente, a gente está com uma reuniãozinha. Nosso programa... O povo gritando, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. O nosso programa é ao vivo, não. Esse imprevisto aparece. Voltando. Então, a mensagem que eu mais gostaria de deixar é que, assim, que nós pudéssemos nos unir para realmente fazer com que o esporte e a educação pudessem andar de mãos dadas. Da mesma forma que a gente tem iniciativas, né, voltadas, por exemplo, para a preservação do complexo do Ibirapuera, que a gente também fizesse iniciativas juntas para incentivar pequenos projetos que a gente sabe que existem no Brasil inteiro, que nós nos uníssemos para incentivar pequenos projetos com o nosso trabalho, com a nossa ação voluntária, para tentar fazer a união realmente do esporte com a educação, porque cada um de nós aqui temos uma habilidade. Então, eu poderia, por exemplo, ser a voluntária da nutrição, um voluntário do treinador voluntário, a pedagoga voluntária que vai ensinar as crianças, que vai dar educação. Entende? Eu acho que se a gente conseguisse, o meu maior sonho é que a gente conseguisse reunir um grande número de pessoas e que nós pudéssemos trabalhar em prol do esporte de verdade, que é aquilo que a gente acredita, que é o esporte associado à educação. Eu sou Tim Zezé, de que se a gente tem educação, a gente tem, com certeza, pessoas, adultos muito melhores. E mesmo que eles não se tornam atletas depois na vida adulta, eles serão cidadãos melhores. Exatamente. Eu concordo com você também, Andréia, porque a gente sabe que no esporte a gente aprende a disciplina, querendo ou não, mesmo quando você não quer, mas você sabe que aquilo é necessário. E a responsabilidade que você tem quanto ao seu resultado te faz você mesmo disse que o atletismo, hoje, muitas coisas você deve ao atletismo por tudo que você aprendeu. E seja o atletismo ou outro esporte, eu acho que caminha junto. Como a gente sempre fala aqui, a nossa live vai ficar gravada, e eu tenho certeza que algum desses gênios, assim, do governo, alguma pessoa vai assistir a nossa live e vai ver realmente o quanto é importante, sabe? Para ter cidadãos melhor, para ter pessoas mais inteligentes, para pessoas que, querendo ou não, elas vão fazer pensando no futuro dela. E quando você pensa no seu futuro, qualquer um que pensa no seu futuro pensa, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde,
sabe? Se o esporte andasse junto com a educação desde o começo da vida, aqui no Brasil, o INSS nunca vai poder reclamar que ia ter rombo no INSS, porque não iriam ter pessoas doentes. Boa. E você sabe, Zezé, que a gente tem uma outra questão aí, que a gente diminuiria muito e muito a inserção em drogas, a inserção Exatamente. ao Isso álcool. mesmo. Isso. Né? A gente diminuiria muito o acesso a essas crianças, a esses adolescentes, ao álcool, às drogas, a uma vida marginalizada. Não teria né? tempo, eles não teriam tempo ocioso para Não isso. teria. Eu acredito tanto nisso, eu acredito tanto, tanto, tanto. Eu também. Que quando a gente Andréa, tiver o pode esporte e a educação Sim. junto, isso ia ser perfeito. tem um recado A para gente você tem, aqui. Opa! A Maria Laura Qual é? Almirão a gente treinou tem que com você levantar no essa SESI. A Laura, bandeira. a Laurinha, É. a Laurinha. Mandou um Ela abraço treinou para comigo no você. SESI. Laurinha. Manda outro pra ela, Ficou manda um muito beijo. feliz em ver você dando essa entrevista. Ah, E ela falou, que claro que linda. eu lembro dela, do SESI, epitatro, guerreira, determinada, focada no sucesso. Beleza, Laurinha? Obrigado. Mandou esse abração para Ai, que você. fofa. Fala aí, Jarbas. Não, mas essa bandeira que a gente está levantando aqui há muito tempo, né, em várias entrevistas a gente fala sobre essa associação da educação com o esporte, e você falou uma outra coisa que a gente ainda não tinha nos atinados, em relação a nos unirmos. Essa faria a grande diferença, seria o diferencial. Porque fica uma pessoa, conforme a gente comentou sobre o atletismo é marginalizado, Uhum. né? É um fato, todo mundo concordou aqui que está batendo papo aqui. Então, se esses que estão, cada um desses que estão marginalizados, se estiverem em prol do mesmo objetivo, a gente já consegue um núcleozinho, já não fica... Um levantando uma bandeira sozinho no norte, o outro levantando uma bandeira sozinho no sul, entendeu? E por aí. Eu acho que essa sua colocação aí é muito importante e é mais uma bandeira para a gente levantar, além da educação e o esporte, para a gente cada vez mais nos unirmos em prol desse Pelo objetivo amor ao aí. atletismo. A gente pode fazer isso hoje. Sim. A gente pode passar... A gente pode passar as barreiras sem machucar a panturrilha. Eu vou voltar ano que vem e essa barreira vai ver só, ela não me escapa. Beleza. Galera, eu vou certo. fazer o sorteio agora aqui, ó, do Pocket, tá? Pra gente fazer e liberar a André aqui, fazer o encerramento. A gente faz o sorteio aqui, eu vou colocar na tela aqui, ô André. E olha só que interessante, né? Você acredita? Tirando o Adriano, nós só tivemos mulher participando aqui hoje do Você acredita? Só tivemos mulher. Nem o Herculano, que saiu do vídeo, meteu as caras dele aqui. Entendeu? Olha só que interessante isso. Gostei disso. E você viu o que ele fez essa semana? Essa semana ele botou um vídeo no nosso grupo. A gente tem um grupo que a gente que a gente bate papo. É no Zap lá. Eu vi o vídeo dele. Ele botou um vídeo que o Fernando Reis tinha colocado, né? O Pepsi. Que aí tava lá o Edson Luciano, André Domingos e o Bruno Pacheco, né? Que fechava. E em primeiro, correndo Fernando Reis. Só que falava que era o seu nome? Jarbas Mascarenhas, o primeiro... Meu Deus! O primeiro homem. Ele botou aí no grupo pra tirar um sarro de mim. Aí eu vi você falando assim... Não sou eu, estão falando errado. Toda hora eu vi você falando. Eu tava até tentando achar aqui. Ele colocou no nosso grupo, né? Foi lá em Belém, a competição lá, os caras ganharam. Na Globo, passando lá, os caras falando meu nome, mas eu não tava. Eu tava em casa, tranquilo, nem vi acontecer. Barato. Muito bem, bacana. Bom, eu vou fazer o sorteio agora aqui, André. Deixa eu só colocar aqui no negocinho. Vamos ver quem vai ganhar o sorteio. Como eu falei, sortear. Vou colocar na frente da câmera que vai aparecer o nome do sorteado. Vocês podem ver aí que só tem nome de mulher. Opa, vamos ver aqui. Mas não saiu ainda. Opa, peraí. Ainda não. Peraí. Deixa eu colocar aqui mais pertinho. Não, já saiu sim. Aqui não tá. Ah, aqui saiu. Foi a Maria Grace. A Maria tá todo sábado com a gente aqui.
Que Maria, bonitinho. É daqui Mas- do, é daí, daqui né? do Do Rio. Rio. Isso. Então, a Maria, Ah. você já entra em contato aí com esses dois aí, ó, Jarbas e Zezé. Para poder mandar. Pra Eu poder- mando para Solo Snacks, para eles poderem mandar. Isso, lá no Papo de É, Atletismo, que é o e-mail Maria papo de Grécia é a atletismo. mamãe, é a mamãe. Oi? É a mamãe, minha mãe. Ah, tá bom. Bom, Andréa, Ah, é sua mãe? É. Andréa, Por isso que tá todo sábado. todo sábado, né? É. Mas, Andréa, e então talvez agora você vai comer o pocket se for sua mãe Não, mesmo. não. Agora você vai Eu disse, comer. não. Tá Ele não enfim. tinha se tocado ainda, né? Então tá bom. André, eu vou falando, despedindo já de você agora. Eu fico Obrigada, emocionalmente Cezão. alegre por ter revisto você, que a gente se viu pouco em competição, bem pouco. Eu Verdade, era da foi categoria mais velha, tá? Mas eu É, te vi competindo mesmo. Que eu também fui do SESI Coral, mas eu era de São Bernardo. Teve até uma época que Bernardo. juntou os dois. Foi. A gente treinava às Verdade. vezes em Santo André, às vezes treinava É. no Ibirapuera e assim ia. Verdade. E depois eu fiquei contente quando eu te vi naquela entrevista, naquela aula, né? Entrevista não, naquela Na aula da DAB. DAB, muito bacana. E eu tenho um pessoal que pediu, que são meus alunos, né? Ah, ela tem isso, ela tem aquilo. Eu falei, meu, ela tem tudo. Eu vou passar seu telefone para uns alunos meus, certo? Para nutrição, para você dar um auxílio para eles, que eles querem. Sim, Tá, eu mas aí depois eles vão mando o conversar telefone com da você. clínica para você, e aí o pessoal Então, pode agendar na clínica. o telefone da clínica é aquele primeiro que eu falei, né? Porque um dia eu 99, mandei um telefone. 4440. Eu mandei um telefone, eu conversei um dia com você. Foi Quer da dizer, na clínica? verdade eu não conversei, né? Aí uma menina respondeu. Aí Ah, falou, tá certo, é isso, é da clínica. é isso, aquele eu sou lá, da né? clínica. Que é da É da clínica, que Tainá. tem um É, da símbolo e Tainá, tal. isso. É. Eu vou Isso, passar é da para clínica. eles e eu vou pedir pro meu filho ver se consegue colocar aqui na sua. Quando ele for editar aqui, colocar na tua frente o seu telefone dessa clínica. Pro pessoal que Obrigada, Luizão. E ó, assistir. eu queria agradecer de coração a oportunidade, me colocar à disposição para o que for preciso, do que envolver nutrição e eu puder contribuir. Eu já estou me colocando à disposição, colocando a minha clínica à disposição. Eu tenho 3 nutricionistas que trabalham lá comigo também. Eu tenho fisioterapeuta, enfim, a gente tem uma equipe interdisciplinar lá. Tem um médico que me apoia, então a gente está à disposição, porque para qualquer projeto que surgir, estou colocando à disposição a gente, porque todos nós, né, eu levanto essa bandeira do esporte junto com as meninas lá, sou apaixonada pelo esporte em geral, claro que pelo atletismo muito mais, mas estar aqui, podendo revê-los, falando um pouquinho da minha história, né, tentando inspirar e motivar as pessoas para que elas continuem na luta delas no dia a dia, Correto. né? Porque o esporte é esse gatilho para nossa luta diária, né? A gente está Justamente. nessa vida aqui para sempre estar lutando e se superando. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, eu já estou me colocando à disposição e agradecer de coração a oportunidade, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bem. Jarbas, Zezé. O Adriano Silva está perguntando aqui, Andréia, você está com um box particular na sua casa? Ah, é verdade. Quem é? Eu acho que eu conheço o Adriano. O Adriano, Silva. o Adriano, o Zezé, ele é aqui de Mauá, treinou comigo e ele treinou no Sim, SESI. claro, o Adriano. Era o baiano. Ele tinha apelido Isso, de baiano, claro. Ele trabalha comigo, trabalhou comigo, tem um projeto Fit agora, É, o Fit 20. baiano. Quando ele tinha cabelo, Eu quando ele treinou tenho. lá. Hoje ele tá careca, tá? Eu tenho uma academia de CrossFit também em São Paulo, que é o Muralha CrossFit. Não falei, mas eu tenho uma academia lá, A que é a Muralha. Muralha CrossFit. E eu agora tenho uma home box. Eu tenho uma academia na minha casa de praia. Fiz uma academia para eu treinar nas férias. Olha Mas o a vício. academia de verdade é a Muralha. O Muralha é uma academia que a gente tem lá no bairro da Saúde. É um espaço bem grande, a gente tem lá quase 200 alunos já, é bem legal. Quiser conhecer, está super convidado. Eu também, vi por vídeo, André. Eu vi por vídeo. Podem ir lá fazer um treino com a gente, estão todos convidados. Certo. Respondido aí, né, Adri? Respondido. Então, você comentando, eu vi aqui que não conhecia pessoalmente, mas Laurinha, Elisângela, a turma toda, todo mundo que você veio comentando, eu apesar de não ter tido esse contato, né? Quando eu fui pro profissional, eu fui para São Paulo e tive o prazer de conviver com todos esses atletas que você comentou, os treinadores, tudo mais. Então, de certa forma, aí a gente tem né, vivenciou esse meio das pessoas. Isso, exatamente. Quero agradecer a sua participação, você ter aceitado o convite. E
agradecer também a tarde agradável, né? Que, pô, esse bate-papo, apesar do elogio que ele sempre fala aí de... você fala muito bem e, pô, nos esclareceu várias coisas, somou muito, que essa é a intenção, que esse bate-papo agradável, mas e que a gente, de alguma forma, consiga agregar, né, valor na vida das pessoas aí. E você tem muito bom senso e colocou aqui de uma forma muito, muito agradável. Então, Obrigada, Jarbas. muito obrigado pela sua participação. Tá legal? E também vou querer depois também vou querer o telefone, alguma coisa para quando eu tiver alguém para indicar esse profissional. Tá legal? Com certeza eu vou passar. Fala, Zezé. Então, Andréia, quero te agradecer. Foi maravilhoso. Como eu disse lá no comecinho do nosso papo, com certeza muitas pessoas vão estar assistindo essa live. Vai enriquecer muita gente, vai tirar a dúvida de muita gente. E esse é o nosso intuito, né? De estar podendo ajudar não só pessoas que foram ligadas ao atletismo, mas a todas as pessoas que são amantes, que gostam do atletismo, seja corrida, salto, seja o que for. Mas, e vamos lutar porque você falou de uma coisa legal, da gente se unir, e eu creio que pode nascer realmente um projeto para a gente mostrar, principalmente para os nossos governantes, que o esporte, ele estando junto com a vida escolar do aluno, muita coisa vai favorecer, muita coisa vai ajudar. E, de repente, a gente pode estar se ajuntando aí, mostrando, fazendo projetos que mostrem realmente, projetos que sejam projetos pilotos e que possam servir para que outros venham a descobrir realmente o quanto o esporte, principalmente o atletismo, é enriquecedor. Muito, muito obrigada mesmo pela tua presença aqui, tá? Foi muito legal, sabe, tá falando com você aqui, e a gente vai se encontrando aí. E com certeza, muita gente vai gostar desse nosso papo, que foi realmente muito legal. Obrigada, Zezé. Te vejo na competição. E nós nos vemos lá no dia 19. E nós vamos encerrar aqui com aquela foto de novo, Andréia. Fazendo o abraço. Beleza? Tá. Jarbinhas. Aí esperar meu assessor técnico aqui, né? Porque ele para bater foto é um caos. Demora pacas, né? Pronto aí. Vamos falar assim, ô Luan, pronto? Pronto. Já tirou? Já tirou. Pô, Luan, só você ficar falando do Luan. Nosso assessor é um assessor super 10. Como é que você fica falando dele? É verdade. Beleza. Pode ir. Vamos lá. Obrigado, Andréia. Obrigada, gente. O Herculano falou saia justa. A Zezé colocou a Andréia na saia justa da parede. O Herculano falou agora no final. Foi nada, foi ótimo. Obrigada, gente.